Rafa, você me ajuda aqui? Claro. Tá. Tá bom. Beleza. Aqui eu acho que todo mundo, porque ele é do Ministério Público de Contas. Aqui, a Ana Paula é da nossa equipe de políticas públicas. Só ele Tá bom. Beleza, ótimo. Obrigado, Rafa. Ô, pessoal. Oi. Deixa eu pedir aqui. Para a Maria. Bom, pessoal, bom dia. Vou fazer aqui uma breve apresentação para os nossos convidados. Primeiramente, agradecendo a presença do Conselho Regional de Contabilidade, que aqui está representado pelo Tiago e pela Aline. Também hoje nós teríamos uma palestra da doutora Mariane, representante da OAB. Mas ela nos informou agora cedo que testou positivo para a Covid e não virá. Então, a apresentação dela seria estruturante da nossa reunião de hoje, porque ela faria uma palestra inicialmente, até convidamos outras pessoas, mas quando a gente soube que ela não poderia vir, a gente desmobilizou algumas pessoas, mas manteve a reunião por conta da presença, porque aí seria uma reunião nossa de trabalho da equipe. Aqui está presente, o meu nome é Bruno, eu sou da equipe de coordenação desse trabalho das contas, juntamente com o Ricardo e com o Vanderly. E nas nossas equipes nós temos integrantes que é uma equipe de mais de 20 pessoas, de integrantes de servidores da casa, de técnicos. Temos aqui a Ana Paula, que é advogada do tribunal, o Rafael, advogado, e o Edil, que é representante do Ministério Público de Contas, que é um órgão interno no Tribunal de Contas e que acompanha também todas as reuniões. Então, o trabalho da análise das contas de 2024 está sob a responsabilidade do conselheiro Maurício Requião, que é o relator. E como relator ele designa essa equipe, nós somos todos da equipe designada pelo conselheiro Maurício Requião. E nessa equipe nós temos uma organização interna a partir de temas
de interesse que a equipe e o conselheiro indicaram para termos um foco em 2024. As contas do governador são analisadas de uma forma padronizada, em grande parte, né? Existe um rito de análise dos documentos básicos, dos documentos essenciais, e cada relator pode chamar a atenção para aspectos, tanto dentro desses documentos essenciais, como de outros aspectos, que naquele período sejam dignos de um foco adicional, né? Então o Ricardo é o coordenador da equipe que está olhando para o tema da terceirização. O Vanderly coordena a equipe que trata das políticas públicas com foco em minorias, né? E dessa equipe participa a Ana Paula, advogada, participo eu também. Também coordena a equipe que discute as deliberações anteriores do tribunal e a efetividade dessas deliberações na prática do governo atual. Quer dizer, o tribunal, né, há décadas analisa as contas do governador e, quando analisa, identifica ressalvas, faz apontamentos, e nós estamos filtrando qual é a atitude que o governo tem em relação a essas deliberações. A isso se chama efetividade das deliberações. Quer dizer, se o tribunal decide algo e aquilo é ignorado ou aquilo é cumprido. Há também uma equipe que está olhando para os instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, e ainda uma equipe que está olhando para... Falei de todas já? Para a renúncia de receitas. A questão da renúncia de receitas. Que trata dos benefícios fiscais, da falta de atualização dos benefícios, de revisão das leis que instituem os benefícios, do impacto desses benefícios fiscais no orçamento. Hoje, a estimativa de renúncia de receita do Estado resulta num valor superior ao orçamento da educação. Então, aquilo que o Estado deixa de receber de impostos é mais do que aquilo que o Estado efetivamente gasta com políticas públicas de educação, com políticas públicas de saúde, com segurança pública. Então, é necessário que haja uma avaliação do impacto disso na realização de políticas públicas essenciais pelo Estado. Então, essas linhas essenciais são 5 linhas de trabalho que têm sido trabalhadas pela equipe. Além dessa lógica material das 5 linhas, eu vou pôr aqui para conhecimento de vocês. Então, além desse foco essencial nas 5 linhas, o conselheiro Maurício Requião também tem demandado muito que este trabalho ultrapasse aquela linguagem essencialmente técnica, incompreensível. Que a gente mostre que a avaliação das contas do governador tem alguma relação com a realidade vivida pela sociedade. Porque efetivamente tem. O governo atua e age para concretizar direitos fundamentais. E normalmente, o trabalho de análise das contas é um trabalho muito técnico, muito hermético e de pouca compreensão para quem não é muito especializado na área. E é normal, acho que essa dimensão do trabalho tem que ser valorizada e respeitada, porque é importante que isso aconteça. Mas é importante também que a gente tenha uma dimensão de prestação de contas para a sociedade. Porque uma das funções da prestação de contas do governador é exercer o chamado controle vertical, também em alguns textos chamado de accountability vertical. O que é o controle vertical? É o controle que a sociedade civil faz sobre a administração pública. Porque o Tribunal de Contas exerce o controle externo
no âmbito da própria administração. Esse é o chamado controle horizontal, em que o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, quer dizer, a própria administração controla a ela própria. Mas existe o controle vertical. E há uma entidade chamada ATRICOM, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, que reúne os membros, e essa entidade emitiu um documento que orienta, debate as funções da análise das contas do governador, estabelece conteúdos mínimos. Evidentemente, nós temos autonomia para definir o conteúdo. Não estamos dizendo que é a Tricom que define. A Tricom é uma entidade externa ao tribunal, mas ela faz um trabalho científico muito importante que influencia o nosso trabalho. E nesse trabalho ela chama atenção para isso. As contas do governador devem ser um instrumento que proporciona accountability vertical. E, nesse sentido, nós temos procurado trabalhar que os nossos relatórios tenham uma dimensão pública, palpável, perceptível, e também que a gente possa receber informações da sociedade. Que o tribunal não seja fechado, nós não façamos o nosso trabalho aqui somente entre quatro paredes da equipe técnica do Tribunal de Contas. O tribunal deve ser permeável à participação da sociedade. E essa é a dimensão que a gente está trabalhando na reunião de hoje, porque haveria a participação da OAB e aqui dos membros do Conselho de Contabilidade, entre outras entidades. Aqui nós falamos de duas entidades profissionais que já entendem muito bem, mas nós temos falado inclusive com movimentos sociais, com diversos segmentos das minorias, que é um dos nossos focos. E queremos receber e trocar com as entidades as informações que existem aqui no tribunal. Por isso, falamos da participação da sociedade na prestação de contas do governo, né? E aqui é um breve texto, foi encaminhado para o CRC, posso encaminhar para vocês também. Agora a gente imprime aqui, eu deixo com vocês uma via desse documento, e ele tem essa explicação. O Tiago já participou de uma reunião anterior com a gente, nós falamos sobre esse assunto, né? Aqui os 5 eixos do nosso trabalho, os aspectos da renúncia de receitas, o planejamento orçamentário, a terceirização das atividades, o acompanhamento de determinações em deliberações anteriores e a execução de políticas públicas voltadas às minorias e grupos minorizados. Então, lamentando que a nossa reunião de hoje ficou um pouco prejudicada pela ausência da doutora Mariane, a gente pode começar agora, se o pessoal, se os representantes do CRC tiverem apontamentos para nos falar, não sei se chegaram a preparar alguma coisa, mas a partir daquela nossa conversa, como que foi o diálogo dentro do CRC. Obviamente essa aqui não é uma reunião que exaure o processo, é uma segunda reunião que nós estamos tendo, nós queremos ter um cronograma no ano que vem em que vamos ter participação, vamos compartilhar documentos também. Caso vocês tenham questões que o CRC aponte, por exemplo, que não consegue obter determinado tipo de informação, pode nos passar, porque o Tribunal de Contas tem condições de requisitar essas informações. E de antemão, quero trazer para vocês, a partir dos debates que nós fazemos, alguns aspectos contábeis que têm chamado muito a atenção. Um deles diz respeito ao tema da terceirização. Há um debate sobre os contratos que o Estado faz com entidades privadas, como organizações sociais, serviços sociais autônomos e fundações privadas. E esses contratos, eles possibilitam uma transferência direta de recursos públicos para essas entidades. E por meio dessa transferência, essas entidades assumem serviços que são intensivos em mão de obra. Por exemplo, assumem escolas, assumem hospitais, assumem atividades da administração prestadora de serviços públicos. E essas instituições privadas têm um grande contingente de trabalhadores, professores, médicos, profissionais da saúde, que consequentemente
não são contabilizados na despesa de pessoal do Estado. Se o Estado tivesse esses serviços como serviços estatais públicos, isso seriam despesas de pessoal do Estado. Sendo transferidos por meio dessas entidades, não são. E muitas vezes essas entidades, embora privadas, são do Estado, como é o caso das fundações e dos serviços sociais autônomos. São privados apenas na sua natureza jurídica, mas são entidades do Estado. O presidente é nomeado pelo governador, os cargos são designados pelo presidente nomeado pelo governador, as pessoas têm um contrato de trabalho com uma instituição que, em última análise, é propriedade do Estado. E aí tem havido um debate de que isso não deveria deixar de ser contabilizado nas despesas de pessoal do Estado. Há uma orientação da Secretaria do Tesouro Nacional e há instruções e manuais de contabilidade voltados à administração pública, o MCASP, que apontam que esses valores devem, embora sejam contabilizados como repasse de recursos, deve haver uma conta de controle adicional que contabilize as despesas de pessoal da entidade privada e o resultado dessa conta de controle deve impactar o indicador de despesa de pessoal do Estado. Isso não tem sido realizado pelo Estado do Paraná. Já houve uma determinação que o Estado fizesse isso para as organizações sociais. E somente este ano, a Diretoria Geral de Contabilidade do Estado implantou uma instrução técnica para que as unidades façam isso. E o Ministério Público de Contas, atuante aqui no Tribunal, também apontou que não somente as organizações sociais, mas também as fundações privadas, como é o caso da FUNES, Fundação Araucária, e uma fundação que ainda não está implantada, que é a Fundação de Segurança Pública. Também chama a atenção, o Estado instituiu uma fundação privada voltada à segurança pública, ainda não implantada, mas revelando a intenção de progressivamente ampliar aquilo que ele já faz hoje na saúde com a FUNES, que é uma fundação da saúde de caráter privado, para outros setores, de transferir atividades para essas fundações, ainda sob controle do Estado, mas sem contabilizar na despesa de pessoal. O Ministério Público fez esse apontamento, ele ainda não constou como acolhido pelo relator, o relator não acolheu o apontamento, dizendo que será debatido em outros processos, porque há um outro processo que discute a mesma providência com relação ao serviço social autônomo. E como nós prepararemos o relatório para o julgamento das contas de 2024, que ocorrerá no ano que vem, esse assunto poderá ser discutido e é um tema que os profissionais da contabilidade poderiam tem tudo a ver, né? Mas, volto a dizer, não é só de contabilidade que a gente espera. Todo tipo de contribuição é bem-vinda. Nós estamos olhando para as políticas públicas, algumas questões relacionadas às políticas públicas intersetoriais, em que recursos destinados para uma atividade são contabilizados como de outra atividade. Nós vimos, por exemplo, no tema da saúde mental, que é uma política da área de saúde pública, em que os movimentos sociais relatam que recursos são aplicados como se fossem de assistência social. Então há um cruzamento de aplicação desses recursos e isso impacta na forma como esses recursos são aplicados, né? Bom, o tema da renúncia de receitas é um tema que tem muito a ver com contabilidade também, porque trata de métodos, tanto da metodologia, de como eu calculo essa renúncia de receitas, como eu calculo o impacto disso. Há um aspecto muito importante na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê que quando eu concedo uma renúncia de receita, eu tenho que demonstrar a sua compensação, seja por meio do aumento de alíquotas em outros setores, seja por meio da consideração na receita
do Estado. E os métodos como isso tem sido realizado pelo Estado, tem sido constantemente criticado nas contas de 2023, que estão em julgamento agora, foram na sessão passada e continuarão na quarta-feira que vem. Esse assunto foi debatido e voltará a ser debatido pela nossa equipe na parte de renúncia de receitas. E na questão dos instrumentos de planejamento, também. Hoje o Estado remaneja grande parte dos recursos planejados. Então é realizado um PPA, realizado uma LDO, uma LOA, e ao final, quando é feita a execução, 50% desses recursos são aplicados de forma diferente do que tinham sido planejados, por meio de mudanças nesse planejamento que são realizados até mesmo por decreto e portaria. Certo? Então, o planejamento que é aprovado por lei é manobrado por meio de instrumentos infralegais. E na prática você não tem um ciclo completo de planejamento e execução, porque o planejamento se torna um instrumento pro forma. E entre os vários mecanismos que se utiliza para manobrar esse planejamento está a estimativa, a subestimativa de receitas. Então o Estado, quando planeja, diz assim: este ano eu vou receber 55 bilhões. Então ele diz que vai receber um determinado valor. É um planejamento, é uma estimativa da receita. Quando acontece o ano, ele recebe 10 bilhões a mais, 20 bilhões a mais. E esse saldo a mais que ele recebeu é um excesso de arrecadação. E sobre o excesso de arrecadação, ele tem liberdade para aplicar. Ele não precisa seguir o planejamento para aplicar o excesso de arrecadação. Apenas, obviamente, as verbas carimbadas, os recursos vinculados, os percentuais constitucionais e tal. Mas, de restante, ele tem total liberdade para aplicar. Então, a hipótese que nós trabalhamos é o método que o Estado utiliza para estimar a sua receita, subestima de propósito, para que ele faça um planejamento menor do que o que ele vai executar. E quando ele executa, vem mais receita e ele fala: nossa, tem mais dinheiro aqui. E aí ele tem liberdade para planejar. O método da estimativa de receita tem que ser técnico, científico, correto, coerente. Tem que seguir uma lógica que se justifique. Ele não pode servir para eu subestimar a receita e ter liberdade para aplicar. Bom, esse é um panorama do que a gente tem debatido. Né? Peço desculpas aí pela extensão da apresentação. Também consulto se os demais membros querem fazer alguma consideração e depois a gente passa a palavra para o Conselho. Eu ia falar nesse sentido, né? Eu acho que o CRC consegue contribuir em todos esses temas que a gente pegou, na verdade, né? Porque em todos eles a gente vai falar de execução, planejamento, execução orçamentária e controle e avaliação. Né? Então, o CRC consegue olhar para todos, né? Políticas públicas, por exemplo, a princípio, quando eu falo só políticas públicas, pode ser que tenha um pouco menos, claro que tem, né? Mas a gente está olhando para a execução, a gente está olhando para o planejamento também. Como foi elaborada a política pública, como que ela veio para a PPA, para o orçamento, como ela é executada, sabe? Então a gente vai olhar também a execução dela. E controle e avaliação também. Como ele falou, no tema terceirização, além do foco em pessoal, a gente também estava querendo ver a questão de custo-oportunidade, a questão de economicidade. Então, assim, quando você terceiriza, você fez uma avaliação para ver se realmente vai haver uma economia, né, orçamentária, financeira, né? Então teria esse viés também, né? A gente teria que olhar. Como o Bruno falou, na parte do planejamento orçamentário seria a questão do proforma mesmo, né? Então, inicialmente você faz uma previsão orçamentária, só que ela, o que embasou ela? Que números embasou ela? São números que realmente são de um planejamento mesmo? Ou ela é uma coisa para forma para depois você ter uma liberdade para fazer as alterações? Porque a princípio o que a gente está vendo é que 50% é alterado depois, então ele não pode ser um planejamento de verdade se você, de forma recorrente. Se fosse uma coisa pontual no ano, né?
Mas quando você tem a recorrência de alteração tamanha, então ele não é de fato um planejamento, né? Então, a gente está contando também com uma participação boa jurídica para o fundamento jurídico, mas precisa dessa análise mais assim, técnica, contábil mesmo, sabe? De ter também para as duas coisas se juntar. Então, em todos os temas, né? Renúncia de receita, como a gente já falou também, né? Receita, parte contábil, né? Então, certeza que vai ser bem-vinda a ajuda de vocês. Não sei se o Ricardo, acho que o Ricardo está perdido. Quer fazer algum? A preocupação maior é dessa contabilização do serviço social autônomo. Tá? Desculpa, eu estava respondendo exatamente sobre isso, falando com um funcionário nosso, né? Que os valores estão crescendo demais. Então, essa é uma das maiores preocupações e aquela que interfere mais diretamente com o trabalho de vocês, né? Com a área de vocês. Porque essas organizações sociais, além da contabilização, como o Bruno enfatizou, da despesa de pessoal, você tem, da forma como elas são contratadas, em princípio até a afronta ao princípio do concurso público. Porque a partir do momento em que você transfere atividades, essas instituições estão exercendo um papel que é do Estado e com trabalhadores muitas vezes contratados de forma precária. Não só precária, mas até obrigando a, se denominou a privatização. Né? Então, o Estado tem algumas regras em que essa contratação de pessoas não pode recair sobre a pessoa para funções existentes em cargos públicos. Ou seja, agora nós estamos vendo a discussão dos parceiros da escola, se dizendo que eles vão contratar professores. Mas nós temos um quadro de carreira de professor. Pela legislação, eu não poderia contratar pessoas para as funções que estão contempladas nesse cargo. Eu teria que fazer um concurso e colocar. Mas se está fazendo isso. Isso, na nossa visão, é indevido. Então, essas instituições privadas, é lógico, elas têm os interesses econômicos delas, mas elas têm que obedecer, não só elas, né? O Estado tem que obedecer a legislação. Então, essas são preocupações, principalmente que envolvem a área de vocês. Se eu pediu, fique à vontade, Rafael, Ana Paula. Bom, estamos ansiosos por ouvir vocês. Bem, você já me apresentou, né? Eu sou a Aline. Atualmente eu estou coordenando a comissão do contador público, né? Junto ao CRC Paraná. As comissões dentro do CRC, né? Nós temos diversas comissões, né? Comissão que trabalha com professores de contabilidade, comissão da mulher contabilista, né? Da diversidade e a gente vê o CRC há algum tempo tentando se aproximar da área pública, né? Que para nós profissionais lá que estamos na comissão, a maioria são de órgãos públicos, nós temos também, né? Tivemos agora o prazer de ter o Thiago e o Henrique, que são da área acadêmica, né? Então estão trazendo bastante, agregando muito para a nossa comissão. A princípio, as funções dessa comissão é ajudar no trabalho do CRC de fiscalização e educação continuada, né? São os dois focos que a gente tem. Então, a nossa comissão atua principalmente na capacitação desses contadores, né, da área pública. Então, a gente procura palestrantes, professores, tenta ver quais são as necessidades dos contadores, até para poder trazer esse respaldo, né, de conhecimento, de material, para que eles possam desempenhar as atividades dentro dos seus órgãos. Quando a gente recebeu esse convite, nós ficamos muito felizes, né, porque a gente vem, percebe uma parceria, né? Eu lembro da primeira vez que eu fui num curso do tribunal dentro do CRC. Eu, como contadora da área pública, eu fiquei muito feliz, porque isso nos dá uma certa segurança, né? De que o CRC
CRC está olhando para o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas está olhando para o CRC também. Então, esse convite nos deixa muito honrados, né, e nos deixa muito felizes. A gente sabe da expertise que o tribunal tem, né, de análise de contas. Então, a gente sabe que é uma coisa que para nós é um começo. Né? A gente está até pensando em ter uma outra perna, né, de trabalho dentro do CRC, que daí seria agora essa questão de auxiliar nessa análise. Essa comissão é formada por muitos contadores que não estão em Curitiba. Uhum. Então, até na nossa reunião última, uma das perguntas foi se a gente conseguiria, de repente, fazer reuniões online também, né, para até que essa comissão pudesse participar mais como um todo. E a gente teria daí que, talvez, até buscar fora da comissão, né, mais profissionais, porque eu vejo que é um trabalho grande de análise. Né? Mas a gente conta também com a expertise do tribunal, né, porque para nós é um início, né, Thiago? Mas todos esses temas de muita relevância, temas que a gente se preocupa enquanto contador de um órgão. Né? Eu, por exemplo, quando faço lá uma informação de impacto, quando eu planejo um orçamento, eu tenho muita preocupação com essas questões. E o contador, às vezes, ele é pressionado também pelo gestor, né? Sem dúvida. O gestor quer que a coisa aconteça, né? Nesse momento mesmo, eu estou lá com o problema de decidir que desdobramento usar, né? Então, porque às vezes a equipe de planejamento quer um desdobramento, o contador diz que é outro, então tem também essa pressão. Mas eu não sei se a gente pensa em fazer, de repente, um termo de cooperação técnica, né? A gente precisa saber exatamente o que se espera, né? Em termos de volume de trabalho, até para a gente ter esses profissionais, né, que possam ajudar, porque assim, esse trabalho da comissão é todo um trabalho voluntário, que a gente faz assim, quando tem tempo. Eu acho que é uma oportunidade bem boa mesmo. Eu sou contador de formação também, né? E o contador ele é uma peça bem importante pela de contas, né? Essas advogadas também, né? São bastante importantes. Então, eu acho que a aproximação do CRC é muito importante nisso, sabe? Porque a gente tem mais força, assim, no jurídico e tudo, e a parte acadêmica também, sabe? Eu cheguei a dar aula também de contabilidade e essa parte pública, talvez para o estudante principalmente, é uma coisa um pouco mais distante, mais difícil de entender, né, quando você vai para estudar, assim, é um pouco mais difícil, né? E talvez essa aproximação com observatório, com trabalhos acadêmicos, com acompanhamento orçamentário mesmo, eu acho que aproxima ele mais da realidade e até estimula, né? Até ali no tribunal, mas participar mesmo de tudo, né? Eu acho que é uma grande oportunidade mesmo, né? E esse trabalho é nesse sentido mesmo, de planejamento e execução orçamentária, sabe? Que é bem mesmo, assim, contábil, assim, técnico contábil. Né? Porque aqui quando a gente vai fazer, a gente faz tudo multidisciplinar, né? Então quando a gente vai, por exemplo, vamos discutir o planejamento orçamentário, que é o que a gente está falando lá, que ele é pro forma, né? Não dá para ser só do advogado, porque na verdade ele é até mais de contador, né? Então ele é muito técnico contábil, né? Mas quando a gente vai falar, por exemplo, em política pública, talvez a gente possa ter um quê mais do direito em função da fundamentação da obrigação do Estado de estar garantindo aqueles direitos. Mas você tem também um acompanhamento orçamentário. Então você precisa do profissional contábil, da expertise técnica, que aí talvez não é tanto a praia do advogado, né? Então é só para dizer assim da importância do contador nesses trabalhos técnicos, sabe? E eu acho que é muito importante, sim, o CRC não deixar de participar com a gente desse trabalho, né? Porque vamos dizer, uma coisa que depois vai frutificar, né? Vai gerar mais legal. A gente quer participar, né? A gente só não sabe se vai atender as expectativas dessa primeira participação, né? Mas é uma coisa que a gente pretende expandir dentro do CRC. Por exemplo, na política pública, o que a gente está fazendo é
A gente chega lá, pega a ação do governo que ele colocou no PPA para fazer uma coisa e chega lá e sai procurando, só que não está muito claro aonde no orçamento que está aquela verba ali, a gente tem que procurar onde é que está e colocar e depois pedir para ele justificar e depois acompanhar. Deixa eu ver, você gastou? Foi com quem que você gastou isso aqui? Você gastou mesmo? Você devolveu o recurso? Então é muito técnico contábil, sabe? Não é coisa para advogado, é técnico contábil. Então dá perfeitamente se conseguir ajudar. Enquanto vocês falavam, eu aqui já pensando no meu problema, né? Que é a questão também que eu achei bem interessante a fala do Bruno, tudo que ele relatou ali. Depois, né, talvez desse trabalho concluído, da gente levar para a comunidade contábil da área pública um evento, uma palestra de como que o tribunal faz essa análise, né, como é que começa, como que decide o escopo. Que legal, sim. Isso eu acho que aproximaria bastante, porque o contador também sabe o que está se esperando dele, né? E isso vai deixar ele mais seguro para fazer o trabalho dele. Com certeza. E também mais seguro para ele ser aquela pessoa chata mesmo dentro da instituição, né? Que a gente sofre muito como contador, às vezes, dentro do órgão, porque a gente tem aquela pessoa chata que às vezes diz não, né? Realmente precisa dessa burocracia, né? Precisa. Eu tô lá com um problema lá, não, eu preciso desdobrar em vários desdobramentos, né? Porque é serviço de tecnologia, mas tem locação de equipamento, tem software. E o pessoal fala, não, é um serviço como um todo. Eu falo assim, mesmo que desdobramento que eu vou colocar. Então o pessoal acha que a gente quer barrar, quer complicar, e a gente não, né? A gente só está querendo se sentir segura naquele trabalho. Esse trabalho, sabe, Aline, é interessante, como você disse, da aproximação e nas falas que foram postas aqui. Nós estamos, nessa semana, fazendo o julgamento das contas referentes a 2023. Nós estamos trabalhando na conta de 2024, que será julgada no ano que vem. Então, esse é um processo contínuo. Não é que você vai fazer um ano e parar. Eu acho que é importante o amadurecimento, porque da mesma forma como vocês têm uma insegurança de como que eu vou participar, o tribunal também tem essa insegurança. Porque o que o conselheiro Maurício está fazendo é como nós podemos aproximar. Porque a gente vê muitas críticas, né, de que o tribunal se fecha, analisa as continhas ali e o povo, como é que fica sabendo disso, né? Então esse é um processo que começa, e se a gente conseguir fazer um bom trabalho, ele pode continuar, independentemente do tribunal chamá-los. Eu acho que o conselho pode ter uma ação em termos de sociedade. Ou seja, como é que a sociedade, especialmente voltada para a área de vocês, está vendo essa questão das contas? Porque o que a gente vê muitas vezes o Vanderlei comentou, né? Você tem uma política pública para atender uma determinada área, no nosso caso que nós falamos, morador de rua ou pessoas desempregadas ou quilombolas. Então você tem uma política pública, mas daí você chega e pergunta para o cidadão lá na ponta, o que aconteceu para você? Daí o próprio beneficiário nem sabe que ele foi beneficiado com uma política, e às vezes a política não chegou a ele. Não estou dizendo que houve uma fé, que houve corrupção, que houve desvio, mas houve uma ineficiência do Estado ao levar. Então, quando você fala dessas questões, elas devem ser analisadas também do ponto de vista de contas, né? Não é só a gente pegar ali, entregou aqui, fechou, a conta está certa. Não, isso chegou no povo. Quer dizer, por mais que a gente faça o trabalho, o Estado faça o trabalho bem feito, sem desvio, o tribunal tem a obrigação de apontar e recomendar processos, atividades, para que aquela ideia que o Estado tem efetivamente chegue na ponta. Então você está colocando um problema, como é que se resolve esse problema em termos da... Você falou certo, eu não estou querendo que pare de fazer o que é a sua obrigação, mas eu tenho que fazer certo. Então esse trabalho que a gente está pensando,
nos aproximarmos, o tribunal se aproximar desses órgãos que são permanentes, né, e tem uma participação na sociedade, para a gente ver como é que a gente consegue fazer com que a ação do Estado se torne mais eficaz, mais eficiente. No mínimo eficaz, né? Eu tenho que chegar. E se chegar com economia e rapidez, melhor ainda, né? E o tribunal tem essa visão. Por isso que a gente está procurando essas instituições. Como é que vocês podem nos ajudar também a enxergar? Nós podemos contar para vocês como faz as contas? Podemos. A sessão que teve o julgamento das contas ontem, então hoje é sexta, foi quarta-feira, ela está no YouTube do tribunal. Então, se eu ler ali, eu já vou ver um relatório, vou ver uma discussão que houve. Ela vai continuar na próxima quarta-feira. E a gente vê muitas notícias no jornal, o tribunal nem julgou, mas já se sabe o resultado, será aprovado. Sim, ela provavelmente será aprovada, porque o pessoal diz, não aconteceu nada para a população. Sim, mas você não consegue enxergar. O tribunal está aqui. Se a sociedade não conseguir mostrar os caminhos, não é nem no sentido de reprovar a conta, é mostrar ao Estado quais os possíveis caminhos que ele... Porque às vezes o Estado também não consegue enxergar. Né? Eu acho que o trabalho de vocês, quando você diz como é que nós podemos atuar, é exatamente na visão da sociedade. Né? Como é que a sociedade está vendo essa ação do Estado? Aí você diz, mas está desviando dinheiro. Não é caso de polícia, mas como é que o Estado está chegando lá? A gente vê uma outra política que é de moradias. O pessoal diz, mas todo mundo não consegue chegar aqui. Isso nos interessa. E talvez vocês tenham acesso à informação desse tipo, até pelo trabalho que faz. Então, mesmo que o Estado tenha interesse em fazer moradias, será que essas moradias estão chegando para a população? Está chegando para a população que realmente precisa de moradia? Quem está morando do lado do rio, estamos vendo aí uma semana de chuva, tem margem aqui de locais e comunidades, ali no Jardim Independência, ali do lado do aeroporto, aquilo encheu tudo. A água entrou dentro da casa das pessoas. Casa não, no barraco das pessoas. E eles reclamando. O Estado disse que vai mandar a defesa civil, sim, mas vai trazer lona preta. E a água que vem do rio? Como é que eu enfrento isso? Então são políticas que podem ser melhoradas. Eu trabalhei um tempo com a defesa civil, eles são muito bem, mas eles entram depois que as coisas aconteceram. O que eu faço antes para não acontecer? Essa que talvez o trabalho de vocês possa nos ajudar. Então, você disse, hoje qual é o prazo? Nós temos um prazo evidente, essa equipe que está aqui foi nomeada para analisar as contas de 24. A prestação de contas ocorrerá pelo governo logo no começo do ano. Nós já estamos com essa equipe trabalhando, mesmo sem ter vindo a prestação de contas, a gente já sabe quais os documentos que virão. A gente já está se preparando para quando chegar a gente já poder ler rapidamente e interpretar, porque nós já estamos buscando acompanhar, como diz o Bruno, em algumas áreas. Ou seja, nessas áreas, vocês tenham sugestões ou podem discutir, porque mesmo que para esse ano você diz o que nós podemos fazer, mesmo que a contribuição ou a nossa relação não seja assim, muito intensa no primeiro ano, eu acho que tem que ser visto como um processo contínuo. O CRC vai continuar, vocês saindo de lá ou não saindo, o tribunal vai continuar, nós saindo, não saindo, os conselheiros mudam com o passar do tempo, mas a função de prestação de contas ela continua. O que a gente está querendo é exatamente isso. É deixar de ficar contando, não publicou com um dia de atraso a licitação. Mas fez a licitação, está correta? Talvez isto não tenha causado tanto transtorno quanto o fato de eu interromper todo aquele trabalho e deixar de beneficiar algumas pessoas. Houve uma falha? Houve. Eu responsabilizo pessoalmente quem cometeu a falha. Mas eu não posso parar a ação do Estado. A ação do Estado é muito importante para
falou de, eu estava conversando, passando aqui, sobre a área da saúde. Foi criada a FUNES. Então, quando o tribunal chega na FUNES, o pessoal diz, mas vocês querem que feche a FUNES? Não queremos que feche coisa nenhuma. O que nós queremos é que esta ação ocorra da forma como é preconizada na legislação. Nós estamos de acordo que você seja eficiente, que você vai e que você atenda as pessoas. Não é por causa disso que eu vou chamar meu compadre e votar, eu vou fazer uma coisa correta. Então, é essa a nossa visão. Né? E talvez quando você fala essa preocupação que você tem, que provavelmente é de outros companheiros que vocês tenham, né? É isso que a gente precisa, chegar ao tribunal para que a gente possa ir aperfeiçoando a nossa ação. Tá? Isso que é a preocupação que a gente tem. Bom. Obrigado, Maria. Separado as duas, tá? Bom, pessoal, então, isso, acho que pontuamos as questões. Eu quero dizer primeiramente que não é o nosso objetivo que esse trabalho represente qualquer sobrecarga para o CRC. Então, nós não estamos transferindo a atividade do tribunal, os técnicos, o tribunal tem uma equipe técnica suficiente e que dá conta de fazer o trabalho. Aquilo que vocês tiverem, o objetivo da interlocução é aquilo que vocês tiverem de apontamentos, que vejam só, se nós se nós apenas olharmos os documentos, é possível que a gente não veja algo que vocês veem assim com muita clareza, estando do outro lado. Então, essa contribuição ela é brilhante para a gente, né? Nós temos tido essa sensação constantemente, não é, Vanderlei? Nas reuniões, Ana Paula, que a gente tem feito, como, por exemplo, no tema das políticas públicas, quando você olha o que está no PPA, quando você olha os indicadores, as informações, tem um viés. Quando vem a população e diz, olha, mas acontece assim, lá na frente, você percebe que os documentos permitem, muito obrigado, permitem que você escreva tudo, né? E aquilo permite que a gente olhe, faça requisições de informações, olhe para coisas que antes nós não estávamos olhando. E a questão do olhar, né, Bruno? Porque assim, a gente aqui pode ter um olhar, né? Mas quando a gente traz mais parceiro, parece que se amplia, né? Então tem sempre adicionado coisas pra gente que a gente não conseguiria só às vezes alcançar, né? E, por exemplo, o que a Aline comentou é muito relevante. O contador que está trabalhando na administração, ele vai seguir uma série de formalidades do que está dito, né? E às vezes nós aqui temos um olhar, olha, isso aqui está errado, aquilo ali está errado, a gente tem uma interpretação que aquilo está errado. Mas nunca foi dito antes que aquilo estava errado, não houve uma normativa, não houve uma instrução, o próprio tribunal não fez uma apresentação para os contadores, e os contadores lá fizeram algo que era necessário fazer, porque a administração precisava e não havia nada que proibisse. E nós, de repente, vamos dizer, isso aqui é proibido, isso aqui não pode. A gente pode ter uma visão que repreende uma conduta sem ter previamente avisado que aquilo estava incorreto. Ou seja, também como a Aline falou, essa sistemática de como que as contas são previamente analisadas. Há uma equipe que é designada, há todo um rito que acontece. Os contadores e os profissionais da administração saberem que existe todo esse ciclo é importante para que ninguém seja pego de surpresa. Não é o objetivo nem que esse trabalho seja uma devassa ou que esse trabalho seja uma pegadinha. Pelo contrário, né? O objetivo é que esse trabalho seja o mais técnico e o mais consciente possível de todos os problemas. E essa interlocução tem essa função. Então, não é a finalidade de sobrecarregar nem de delegar ao CRC, mas ao contrário. De repente, lá
vocês já têm relatórios, vocês já têm acúmulos da Comissão de Contabilidade Pública, do tipo assim, olha, tem um problema aqui que o Tribunal de Contas ora entende de um jeito, ora entende de outro. Nós precisamos que isso seja uniformizado, porque um contador de um município faz de um jeito e dá errado. O outro faz de outro jeito, também dá errado, e o Tribunal de Contas parece que não considera nada certo. Um apontamento desse tipo, para nós, é importante para essa análise aqui, porque, de repente, a análise das contas do governador pode uniformizar um entendimento, né? Além disso, lógico, lembrando que o Tribunal de Contas é aberto à participação externa em todas as suas atividades. Aqui, o que nós estamos falando aqui é apenas uma atividade, talvez a mais significativa do tribunal, que é o julgamento das contas do governador, mas o tribunal tem mecanismos de acesso pela população de diversas maneiras. O CRC mesmo pode propor consultas aqui para o tribunal, pode fazer denúncias, acessar o tribunal por meio da ouvidoria, né? Então existem meios de atuação externa no tribunal para outros assuntos. E nesse tema aqui, então, olhando para essas temáticas, pode ser que o CRC já tenha acúmulos sobre renúncia de receitas, sobre políticas públicas, sobre a questão da terceirização, e é isso que nós queremos ouvir. Para nós, não é necessário haver um instrumento, um convênio, um termo de cooperação, não é necessário formalizar isso por meio desse tipo de instrumento, porque essa nossa reunião de hoje ela é formal, ela faz parte do nosso cronograma. Nós temos aqui uma lista de presença, a gente vai pedir para vocês assinarem. Nós fazemos depois um registro dessa reunião, a gente repassa para vocês também. E para nós isso é suficiente. Caso vocês digam assim, olha, lá para o nosso conselho, se nós não tivermos um termo, não tivermos um contrato, não tem como eu designar alguém da comissão para vir aqui sem esse instrumento, a gente faz, entende? O conselheiro toma as medidas necessárias para que o instrumento que precisar ser feito seja realizado. Que a intenção é deixar aberto, né, esse trabalho para que a sociedade, de uma forma geral, participe dele. Então a gente está olhando todas as entidades de classe, a gente está olhando para os movimentos sociais, né, de uma forma geral, assim, deixando aberto para todos que querem contribuir de alguma forma, contribuir. Né? Então, mas também não é nada obrigatório, como o Bruno disse, né? É só deixando aberto mesmo a participação, né, de todos. Criando um canal, né? A gente estava na última reunião, né? Após a reunião, a primeira que a gente fez aqui, que eu estive presente, a gente fez uma reunião, né, lá do CRC, né, da nossa comissão. Eu passei para todos os colegas, né? Foi conversado, né? E dentre ali as nossas conversas na reunião, a gente chegou ali também a uma pequena dúvida que talvez vocês possam sanar bem assim, tranquilo, bem fácil. Seria assim, até onde a gente, como CRC, poderia ir nesse tipo de trabalho? Principalmente foi citado aí a questão de um relatório, fazer uma consulta, fazer um apontamento, né? Até para não correr risco da gente, sem querer, ultrapassar o limite, que não pode, né? Não tem limite, o céu é o limite, né? Não tem limite, na verdade. Essa preocupação que o Wanderlei falou é bem correta. Na última fala do Bruno, ele mencionou que nós temos alguns temas. Por exemplo, um dos temas que vocês talvez tenham membros do Conselho trabalhando é nessa questão de terceirização. Certamente, essa preocupação que a Aline mencionou, de que é pressionado, não é pressionado, de repente vocês têm contadores que podem trazer, olha, nessa questão de terceirização, se houvesse este procedimento, se houvesse isso, seria mais eficiente. Ou eles estão fazendo isso que nós entendemos como inadequado. Você não precisa acusar, mas um procedimento seria inadequado. São contribuições importantes para analisar as contas do governador. Porque hoje nós temos dentro do Estado inúmeros hospitais.
devem ter um contador lá dentro. Como que eles veem essa relação com o Estado? Isso está sendo bom para eles? O que nós temos, eu conversei com um médico. O médico foi muito claro, ele disse, isso virou um lugar onde você não, se você não tem o seu consultório e cliente já para se manter, você entra numa organização social dessa. Essa organização te paga muito pouco e cobra muito caro. E se você briga com essa organização, você não consegue emprego em outra organização. Veja, isso são coisas, ele disse, mas eu não vou falar, porque se eu falar daí eu já estou na... Mas nós não queremos saber nomes ou quem são as empresas, mas dizer, olha, o conselho vê que isso é um problema. Envolve a mão de obra, está sendo explorada essa mão de obra. Mesmo sendo médica, ela está sendo explorada. Nós entendemos que poderia ser feito de alguma outra coisa, ou seja, você não precisa ter nomes de pessoas, nomes de organização, mas são processos. Como é que nós podemos melhorar esses processos? Porque o Estado, ele, ao terceirizar para essas organizações, ele teve uma visão que a gente não conhece todos os detalhes, mas pode entender que é uma visão interessante. Ou seja, o médico não quer fazer concurso para o Estado paga pouco. Que alternativa eu tenho de contratar esse médico? Foi achado essa intermediária, essa organização social, para prestar um serviço. Mas você criou outros problemas, talvez. Como é que nós resolvemos o primeiro problema? Aí surge um segundo. Talvez se resolver esse segundo, vai aparecer um terceiro. Mas de que maneira a gente pode atuar? E isso está dentro do escopo do nosso trabalho. Ou seja, nós podemos dar uma recomendação ao Estado que tem que evitar tal e tal procedimento. Ou que a gente tiver um outro procedimento, nós podemos sugerir, não faça desse jeito, mas faça desse. Então, esta fala que o Bruno teve, né, nós temos ali os pontos, e vocês são aqueles 5 pontos principais, não significa que não haja outras situações, e até a gente, quando está estudando, está aparecendo algumas outras coisas que certamente o conselheiro vai tocar no seu relatório final. Mas o que a gente viu é que esses pontos estão merecendo uma atenção do Estado. Eu volto a insistir com vocês, nós não estamos dizendo que nestes pontos tem alguma corrupção, desvio de dinheiro, nada disso. O que existe, e eu sou funcionário do público há muito tempo, a gente sabe que o Estado sempre teve problema para contratar médico. Quando você tem um mercado aquecido, você não acha médico. E daí diz, não, só pode contratar com concurso. Daí você faz um concurso, abre 100 vagas, aparece 10 médicos. E daí aquele médico, geralmente recém-formado, que vem pelo salário que o Estado paga, que é um salário mais baixo que o mercado, na hora que ele começa a ter possibilidade de ter um consultório, ele sai. E o Estado fica de novo, parece que enxugando gelo, né? Correndo atrás. Então, esta área que nós falamos da saúde, ela é uma preocupação. Porque, ao mesmo tempo que você não pode dizer, pare de fazer isso. Tá, mas qual é a alternativa? Fecha os postos de saúde, fecha os hospitais? Então, a ideia não é esse radicalismo, né? Ou seja, eu tenho um problema. Mas como eu posso resolver esse problema? De repente, nessas áreas, vocês têm contadores, certamente, trabalhando nas organizações sociais que prestam serviço ao Estado. Vocês têm contador no Estado que contrata essas organizações. Como é que, pessoal, você dizendo, eu posso fazer uma reunião online? Se você pegar 10, 12 contadores que trabalham do Estado para contratar, e dessas empresas, pode surgir uma conversa ali, e dizer, olha, o Estado está fazendo desse jeito, se tivesse posto uma vírgula a mais, não estaria dando isso. Ou seja, alternativas para enfrentar esse problema do ponto de vista que vocês conhecem bem. Aline, por exemplo, vou te dar um exemplo assim, de como eu poderia participar. Né? Como eu já falei, do acompanhamento da execução sanitária, eu acho que isso é bem tranquilo, bem claro para vocês conseguirem visualizar esse trabalho. Então, dentro das contas dos temas que a gente tem, mas não só desse tema, né? Então, a gente está falando de previsão orçamentária, arrecadação, despesa, né? Então, como é que foi gasto,
por exemplo, assim, contabilização, né? A gente pensou em fazer um trabalho, mas não ia dar tempo para a gente de despesa de capital, por exemplo, porque ela tem impacto para financiamento, para outras coisas, né? Mas a gente não ia conseguir fazer tanta coisa, né? A gente teria que pegar cada receita e ver a classificação, se ela está correta, se não está, porque às vezes a classificação é usada como artifício. Por exemplo, ele falou de despesa com o pessoal. Às vezes você usa, e a própria terceirização, você usa como artifício para fugir de limitador, dos limites, né? Sim, funcionais. exatamente esse ponto que mais pega aí para Esse é bem claro da isso. atuação do CRC, sabe? Na parte que é a parte técnica do contador. Então, eu acho que na parte técnica do contador, que é onde vocês vão conseguir ajudar mais, né? Assim, tem alguns viés, assim, igual o Ricardo está falando, que ele vai ter um que mais talvez de jurídico para defender alguma coisa, sabe? O contador entra talvez com a parte mais técnica, mas também de uma forma mais intelectual, com certeza vai conseguir contribuir na discussão do tema, e é até bom isso, sabe? Para mostrar que o contador também não é só aquele técnico de fazer conta, que ele também é alguém que pensa, que extravasa, que está junto com a parte jurídica, as questões jurídicas, toda a parte de, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal, sabe? Essa parte, apesar de você ter interpretação de norma e tudo, também é do contador, é do contador também, sabe? Então, a execução orçamentária de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, isso é tema que pode se atuar, sabe? Igual eu falei aqui, nas políticas públicas, é na formulação. E quando você está falando em formulação da política pública, né? Como que o contador pode entrar? Até na própria formulação mesmo, que a gente está falando, e transformar dados em números, em problemas, em números, em orçamento, na parte financeira. Então, Entre o valor público e no valor nosso público. amigo Henrique, ele é docente na Federal, é a especialidade dele. Eu também estou ali tentando fazer um projetinho de doutorado nessa área, mas ele é o cara que entende. E aí é onde vocês também, vocês já devem ter, né? Mas assim, nós, por exemplo, estamos chamando as universidades para participar do trabalho com a gente, porque principalmente os cursos de pós-graduação, de doutorado, de mestrado, a professora Mariana, né? Que eu confundo a Mariane. Marina. A professora Marina. Da Unibrasil, por exemplo, ela está deslocando o pessoal de mestrado, de doutorado, os alunos dela, para ajudar na avaliação, na fundamentação jurídica também, né? De que você tem que garantir algumas coisas que são direito fundamental, mas você consegue fazer a análise. Então você também consegue fazer parcerias, né, com os cursos, não só de graduação, mas pós-graduação, mestrado, doutorado, para essa análise mais intelectual aprofundada. Então, no nível de graduação você consegue, no nível técnico assim mesmo, de análise de conta, e no nível mais avançado você consegue em discussões assim, de temas, igual o Ricardo levantou, sabe? Que ela vai além dos números, né? E o contador tem sim capacidade de opinar ali também, né? Então, o limite, não tem limite na verdade, né? E o relatório, como o Bruno falou, o que vocês quiserem contribuir, né? No tamanho que vocês quiserem contribuir. Então, um relatório que vocês tiverem, não precisa ser nada assim demais, né? E se tiver, e claro que a gente vai usar, se a gente encontrar alguma coisa ali que seja útil para os trabalhos, a gente vai citar o relatório, e eu acho que é bem importante, se a gente tiver nos nossos trabalhos a citação de coisas do CRC, sabe? Mesmo que seja uma pontual, né? Assim como a gente vai provavelmente usar como respaldo. E a gente não pode partir também do zero, né? Tem que ter algum estudo, algum parecer, alguma coisa, né? Então, a gente também não sabe em que extensão a gente vai usar, né? A gente precisa, e aí todos estão empenhados, e em fevereiro a gente vai até, né, com o pessoal de política pública, vai fazer umas novas rodadas. Eles estão produzindo relatórios simples, coisas simples, não é nada muito rebuscado, né? E isso que vai suportar a gente a estar fazendo as nossas conclusões também, as nossas análises. Então acho que seria nesse sentido, não tem uma limitação, né? É à vontade. As temáticas são aquelas, se ficarem dentro daquelas temáticas vai ajudar ainda mais, mas na verdade a gente fala como um todo, das contas de governo. Então se tem uma coisa que a gente não trabalhou
mas que vocês detectam, por exemplo, assim, vou fazer uma suposição, tá? Não estou dizendo que a gente vai usar ou não. Por exemplo, assim, privatização, o gasto da arrecadação por venda de papel ou qualquer coisa. Se é um trabalho que não está aqui listado pela gente, mas que vocês fizeram algum tipo de análise e tem um parecer daquilo que quiser trazer, a gente pode considerar em colocar também. Então nem se limita aos temas que a gente está estudando. Porque quando a gente fala contas de governo, a gente está falando de tudo. Da arrecadação, execução orçamentária, e planejamento, e políticas públicas e tudo. Então realmente não tem um limite, sabe? E a gente pode considerar qualquer trabalho que vocês apresentarem que for válido para as contas. Algo que você falou que eu achei bem interessante, porque a gente sempre vê a prestação de contas, uma independente da outra, né? Entrega 2023, aprova 2023 e fica tranquilo. Daí entrega 2024, aprova. Mas você falou, né, que você vê que tem algumas práticas que não acontece isoladamente, né? Que vem, que se repetem. Eu não sei se isso é possível, se vocês têm poder de fazer essa ligação. Então, de a nossa análise ela é de 2024, da execução de 2024. Apesar de ser da análise de 2024, algumas coisas a gente precisa recorrer ao histórico para conseguir demonstrar, porque apesar de que a gente está olhando a conta do gestor desse ano, não é exatamente do gestor, a gente está olhando a conta do Estado, independente de quem é o gestor naquele momento. E por exemplo, assim, vou dar um exemplo, por exemplo, de política pública, por exemplo. A gente vai falar de política pública, por exemplo, para indígena. Então eu consigo olhar ali, o que você fez, o que você tem no orçamento de política pública destinada para isso, especificamente. Mas quando eu vou falar isso, eu tenho que fazer um apanhado histórico também. Então deixa eu ver se foi só esse ano que você falhou ou se é recorrente, sabe? Poderia ser para qualquer outra coisa, qualquer outro tema, né? Então a gente pode olhar se aquilo é uma coisa pontual ou ela é recorrente, né? E aí a gente, por exemplo, propor uma melhoria, uma recomendação, uma coisa, ou até realmente por ser recorrente, uma regularidade, né? Então, eu acho que é sempre muito importante olhar para o histórico também. Ali no que você mencionou, né, dos temas que foram mostrados aí, o conselheiro teve essa preocupação no início do nosso trabalho, né? Muitas contas são aprovadas com recomendações, ressalvas ou determinações. Que é o próprio jeito fala. Então você dá uma determinação. Será que isso foi cumprido? Porque se não foi cumprido, não significa que o gestor, o governador no momento, né, ele tenha que cumprir a determinação. Mas se não o fizer, ele pode recorrer, ele tem sempre o contraditório a apresentar. E de repente o contraditório dele é suficiente até para o tribunal retirar aquela determinação ou transformar. Então, quando o Vanderlei mencionou o histórico, mas uma das preocupações do conselheiro é que essa equipe se debruçasse sobre as determinações, recomendações e ressalvas feitas em contas passadas, para que elas não caiam no esquecimento e às vezes elas caem. Nós também temos nossas falhas, né? Então, eu tenho um problema numa determinada política ou numa determinada ação. E o tribunal já alertou, mesmo que não seja esse governador, mas alertou a administração maior do Estado, nos últimos 5, 6 anos sobre está acontecendo esse problema. Está acontecendo esse problema. Eu não vou mais ficar alertando, vou determinar agora que ele me apresente uma alternativa para a solução. Então, quando você disse as contas se relacionam, nós temos alguns pontos que nós já observamos, que nós vamos atacar na conta de 2024, exatamente decorrente dessa interligação. Então você pega uma conta que vai, lá em 2018 apontou, olha, você não está fazendo isso direito. Em 2019 apontou de novo. Agora nós vamos pegar e dizer, acabou, já apontamos 5, 6 vezes. Agora nós queremos que nos apresente em 30, 60, 90 dias, dependendo do problema, uma solução para isso. Porque muitas vezes o tribunal
acaba dando recomendações ou ressalvas que não acompanha. E a própria legislação diz que se eu fizer ressalva sobre o mesmo tema por dois exercícios consecutivos, o terceiro eu posso até reprovar a conta por este motivo. Então, Nós criamos, interesse de se fazer. nós criamos alguns índices de acompanhamento também. Né? Então, por exemplo, conta de governo, a gente tem, por exemplo, política pública, a gente tem. A gente pega qualquer coisa que a gente quer acompanhar, qualquer uma conta, qualquer coisa, né? Você pega e aí você cria o índice e aí, com todo ano, você vai comparando. Então, você consegue verificar se aquilo está evoluindo, melhorando ou não. Então, por exemplo, o CRC pode ter uma coisa desse tipo também. Né? E da fiscalização de vocês, do acompanhamento de vocês só não tem qualquer coisa para o Tribunal de Contas também. Né? Então, são muitas formas assim, que o CRC pode contribuir. Aquele questionário que os municípios respondem, o Estado também responde. Tem um específico, é bem grande, inclusive, bem grande, todo ano, e a gente criou o índice com ele. Então, todo ano a gente faz e então você tem que ter o primeiro ano e depois vai virando, né? E realmente é bem importante, porque é um direcionador. Né? Como é que você vai fazer uma avaliação de uma coisa específica se não tem nada para comparar? A comparação é bem importante. Assim. Eu fiquei interessada, eu achei impressionante assim, que vocês não receberam ainda a documentação, mas vocês já estão trabalhando. É porque a execução você tem ela bimestral, quadrimestral. Vocês então... usam os dados do sistema. Isso, tem CFI, tem tudo, tem o Sigame, que é onde eles colocam a parte do planejamento, então a gente entra nessas ferramentas e vai acompanhando. Tá? E é uma praxe, é uma orientação do tribunal, tanto que os relatores são designados um ano antes. O Maurício foi designado como relator das contas de 2024, na primeira sessão de 2024, já no começo do ano. E a partir nas contas futuras, a ideia é que ele seja designado em outubro do ano anterior. Então, digamos, eu sou o relator de 2026. As contas só vão ser prestadas em 2027. Mas o relator vai ser designado em outubro de 2025. Para ele já começar o ano como relator daquelas contas. E é previsto no regimento que o relator tem a atribuição de fazer o acompanhamento simultâneo, sincrônico das contas, né? Até pelo portal da transparência, informações que estão acontecendo, fatos relevantes que aconteçam naquele ano, ele já está atento. É que a gente tem as técnicas de fiscalização, e aí também tem a ver com o mundo do contador, sempre com o direito das instituições, né? A gente tem as técnicas de fiscalização também, governamental, né? Uma delas é o acompanhamento. Você tem a auditoria, né, que vai olhar um pouquinho para o passado, que já aconteceu, mas você tem a técnica de acompanhamento. O acompanhamento é ali concomitante, né? Então, a gente, dentro do ano, a gente vai acompanhando com ele executando. E vai fazendo orientações. Agora, quando ele fecha... alertas também, né? Que o controlador recebe. A gente já tem ferramentas que fazem, inclusive, automático, né? A gente tem a ferramenta nossa de captação de dados. Tem via CIAFIC e tudo, a informação que eu tenho que disponibilizar, mas nós temos as nossas ferramentas próprias de captação de dados, que eles são obrigados a implementar, que são de contas, governo, estado, município, né? Todas as entidades. Então, no âmbito municipal, então eles vão alimentando e a gente já tem as nossas análises que são meio que automáticas, mas que elas geram relatórios para a gente vai fazendo acompanhamentos concomitantes, e tem quando eles encerram a conta. Então, essa análise de conta do governo que a gente vai fazer um parecer, que vai para a Assembleia julgar, ela tem dois momentos. O acompanhamento que a gente vai fazendo durante todo o ano, e quando ele fecha as contas e manda para a Assembleia repassa para a gente analisar, para maio, abril, maio, aí é um recorte estático, né, não é dinâmico mais, né, fechado, para a gente analisar finalmente. Aí sim, a gente vai olhar, claro, vai olhar para os limites, se eles respeitam os limites, né, olhar de uma forma geral um balanço orçamentário, né, olhar de uma forma estática também. Mas tem a etapa do acompanhamento também, que daí é dentro do próprio ano, que é isso que o Bruno está dizendo. Bem legal. Beleza, Bruno. Ó, deixa eu entregar para vocês, esse foi o documento que a gente encaminhou para o conselho, né? Tem aquele texto que eu estava mostrando para vocês.
Antes da gente encerrar, queria sugerir que o nosso próximo encontro deve ocorrer no ano que vem. Então, se a comissão, eu entendo que é a comissão de contabilidade pública que está se envolvendo com o trabalho, ou se vocês vão ter uma comissão específica, né? Mas se haveria algum apontamento dessa comissão sobre o assunto da terceirização ou sobre o assunto da renúncia de receitas para o nosso próximo encontro. Que até lá vocês reunissem informações que os contadores tivessem a respeito desses assuntos. Mesmo que seja de um trabalho de um outro estado que fez, não precisa ser exatamente de vocês. Ou uma questão municipal, né? Um contador de município que trabalha com renúncia de receitas e que lá tenha tido algum tipo de questão, de aprofundamento do assunto, ou mesmo que o Tribunal de Contas tenha feito algum apontamento lá e que ele queira trazer para cá. Que vocês tenham conhecimento. Vocês veem esse que ele mencionou, né? Às vezes do município. Um aspecto muito interessante da renúncia de receita, quando o Estado renuncia à receita, isso faz com que o fundo de participação tenha um valor menor. Ou seja, a renúncia que o Estado concede indiretamente prejudica não, interfere no município. Se o município ganhou uma fábrica, lógico, ele vai ser beneficiado com aquela fábrica. Mas o que não ganhou uma fábrica também entra, porque o montante que é redistribuído reduz. Então, qual é a visão que o município tem disso? Uma questão muito interessante de se avaliar, né? É isso. E a gente se reúne semanalmente com os grupos individualizados com os temas. Se vocês quiserem participar para entender melhor cada, por exemplo, se for de renúncia, se for terceirização, se for qualquer um que vocês quiserem participar para entender melhor, ou conversar com a gente está disponível, a gente está focado nesses temas, podem ficar à vontade, né? Esclarecer, né? Se tem informações listadas que vocês não têm acesso, precisariam ter, vocês podem talvez pedir através da gente, né? Que a gente consegue essas informações. É isso, a gente fica à vontade de ficar disponível, né? Ficamos à disposição, mais uma vez agradecendo a presença de vocês. Com certeza. Fiquei bem satisfeito. Fiquei bem satisfeito quando teve essa convite, né? Que a República, eu acho que a gente, como contador, tem que estar envolvido sim, nessa questão, principalmente a parte técnica, sabe? Acho que é o profissional que tem ali a expertise, igual eu comentei a questão ali da terceirização. Talvez o próprio registro contábil que está sendo feito já distorce ali a informação, porque vai tirar uma informação que iria para o cálculo dos limites lá de pessoal, mas colocar uma classificação indevida e então assim as coisas bem técnicas. E isso é muito recorrente no estado e no município mesmo, isso é muito recorrente. Você vai encontrar, se você vai na internet, você vai ver milhões de países. Eu analiso, eu estou atualmente no MEC, né? E a gente manda emenda parlamentar para as universidades. E elas, por sua vez, passam para a fundação de apoio. Então, ali a gente tem que analisar bem a aplicação. Então, a gente vê algumas coisas. Para você ver uma coisa simples que tem, é totalmente contábil, né? Que a gente tem aqui, é uma grande dificuldade nossa. A conciliação bancária, principalmente para os municípios, né? Os municípios, a gente tem as nossas ferramentas de captação de dados, né? E eles têm que fazer conciliação bancária ali no sistema para a gente, né? Você não pode ter despesas feitas que você precisa linkar com o que foi que você gastou ali, sabe? No nosso sistema, né? E isso é o nosso, até para a aqui, né? Dificuldade, porque nem eles conseguem, eles não têm isso e muitas vezes eles nem querem mostrar também, e fica tudo aquilo lá no sistema pendente de conciliação. É o CIT, o sistema? É o CIT, o sistema? O CIT é de transferência voluntária, isso, né? Aí a gente tem o SIM-AN.
que é o de municípios, e o CICED, que é o de estado, né? Então no CIAM é que vai ter bastante, na verdade, sabe? A gente tem lá essa conciliação, fica tudo pendente. E é uma coisa que a gente, apesar da gente ter expertise, o nosso número é baixo nós não temos tantos técnicos para se dedicar àquilo ali, né? Então, às vezes pela limitação a gente também não consegue, muitas vezes, atacar aquele que a gente sabe que é um problema, né? Que se você não tem a conciliação, aquele gasto ali a gente não consegue rastrear ele, né? Talvez um observatório, uma coisa que se criasse, a gente conseguisse que as entidades, como a CRC, os estudantes, conseguissem apoiar a gente nesses trabalhos também, né? De análise. Conciliação é uma briga minha, assim, né? para estar em dia, né? Eu trabalho numa câmara, então é simples, né? Sim. Mas eu penso, por exemplo, os municípios, né, que tem às vezes mais de 100 pontos bancários. Uhum. Nós da comissão promovemos um fórum agora em novembro, em que o tema era tecnologia e inteligência artificial em favor da contabilidade pública. Né? E nós tivemos uma palestra com o secretário de Finanças de Maringá. E eles implementaram um sistema de robotização das conciliações bancárias. Bastante interessante. E eles conseguiram um nível de acerto de 97%. Mas isso seria só fácil se o histórico, porque assim, a gente também tenta usar nossas ferramentas para fazer isso, né? Se o histórico tivesse bom, você procura a palavra-chave. A Receita Federal faz muito isso, né? Tem esse computador lá, que eles fazem isso, né? Por palavras-chave, se viesse de qualidade. Só que ali o histórico às vezes é um ponto, é uma coisa que não o sistema não vai conseguir, sabe? Então são todas essas dificuldades, assim. Mas merece estudo, tá? Eu só quis citar a seleção bancária para ver assim, como que é uma coisa simples do mundo contábil que qualquer estudante inicial vai conseguir enxergar uma coisa que é de tamanha importância e pode estar atuando, sabe? Mas tem um mundo. Isso aí, Bruno. É isso. Muito bom, muito obrigada. E a próxima reunião vocês têm uma data? Não tem nada marcado. A gente vai. O Rafael está em contato com o Thiago, é isso, Rafael? Sim. E a gente também vai mandar um e-mail aqui com o registro dessa reunião. A gente fica em contato para marcar uma próxima. Sim, imaginamos que talvez início de fevereiro, né? Nós estamos com indicativos de ter novos encontros em fevereiro. Então, A gente vai ajustando a data. até porque nós queremos ter a palestra da doutora Mariane, né? E então vamos marcar. Pode até ser que aconteça em janeiro essa, porque é uma atividade que acabou ficando incompleta aqui, né? E de qualquer forma, se nesse meio tempo surgir alguma dúvida, vocês podem nos demandar, tá? A gente está aqui para tentar direcionar, inclusive, Eu acho que vocês podem pensar no que vocês poderiam ajudar e focar naquilo, né? E se precisar conversar, como eu falei, para vocês mesmos entenderem como vocês poderiam ajudar, nós estamos aqui só voltado para isso. Pode contactar a gente a qualquer momento, não precisa esperar um fórum lá na frente, né? Porque o fórum lá na frente seria para entregas, na verdade, né? Então, é isso. Talvez vocês possam ver especificamente o que vocês possam ajudar e estamos abertos para esclarecer melhor. Obrigado. Por isso a gente tira uma foto para pôr no espaço da comissão. Vamos ali na placa do tribunal, ali, ó. vamos lá que eu tiro a foto. Deixa aqui, ó. Tá mais legal. Tem ali? Vamos fechar a porta e vai ficar mais legal aqui, ó. Bruno, faz o favor de fechar a porta.